Bom dia, quinto ano. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Já estamos aí no meio do mês, né, gente? Como passa rápido. Olhando aqui o nosso horário de sexta-feira, hoje nós teremos aula de História, Humanidades, né? 2 de Português, Arte e Interação. Tá? Então, vamos começar com Humanidades. Para a aula de hoje, vocês vão precisar do nosso livro didático. Vão abri-lo na página 24. Nós vamos dar início hoje ao capítulo 2 de Humanidades. O tema que nós estudaremos é o meio social em que vivemos. Tá? Eu observo aqui 4 imagens. Todas elas representam espaços de meio social. A família, né? Aqui um restaurante, uma biblioteca e o nosso local de trabalho, né? Isso aqui tudo são espaços sociais. Espaço social é aonde as pessoas interagem de alguma forma para algum objetivo, tá? Então, nós vamos começar falando sobre isso. Mas para chegar no espaço social, nós precisamos entender o que é cultura. Porque nos espaços sociais acontece a troca de culturas. O significado para a cultura, ele é muito amplo, porque ele abrange vários setores, tá? Então, nós vamos começar a ler o texto, a segunda cultura, texto e contexto. É um texto grande, mas nós vamos devagarinho, vamos grifando e explicando, tá? Então, vamos começar? Texto e contexto. A segunda cultura. Não existe uma divisão entre linguagem, pensamento, conhecimento e cultura. Há uma só relação em um todo. É claro que a cultura não se faz sem os primeiros, porém, a linguagem e o pensamento não se estruturam sem a cultura. Se há uma divisão, esta é apenas com efeitos didáticos. Então, quando nós falamos em cultura, nós estamos falando em linguagem, em pensamento, em conhecimento. Tudo isso forma a nossa cultura. Então, vamos grifar, hein? Não existe uma divisão entre linguagem, pensamento, conhecimento e cultura. Há uma só relação entre o todo. Segundo parágrafo. A palavra cultura vem do latim colere, que significa cuidar, tomar conta. Foi usada inicialmente entre os povos primitivos para as atividades agrícolas e mais tarde foi incorporada nos vocabulários religiosos, pois o cuidado com as coisas divinas e o fato de tomar conta das atividades religiosas passaram a ser um culto. Mas esse termo não parou só nessas atividades. Passou a ser utilizado também na política, nos conhecimentos, nas ciências e nas artes. Por isso que hoje essa palavra abre um grande leque de interpretações. Então, a primeira vez que a palavrinha cultura foi utilizada foi lá nos homens primitivos, né, com relação à agricultura, o plantio, né, gente? Por quê? O que significa cultura? A cultura é uma palavrinha que vem do latim, que significa cuidar, tomar conta, né? Mais tarde, a palavrinha cultura entrou na religião. Por quê? Porque cuidar da sua religiosidade, tomar conta da religiosidade. E mais tarde a palavrinha foi entrando em outras áreas,
como na política, como nas ciências e em tantas outras. Então, quando nós falamos cultura, nós podemos falar de várias coisas, tá? Então, vamos grifar aqui. A palavra cultura vem do latim, que significa cuidar e tomar conta. Inicialmente, foi usada pelos povos primitivos nas atividades agrícolas, mais tarde foi incorporada no vocabulário religioso. Passou para cá. Mas esse termo não parou só nessas atividades. Passou a ser utilizado na política, nos conhecimentos, na ciência, nas artes, e por isso que hoje essa palavra abre um grande leque de interpretações. A palavra cultura é muito ampla e envolve uma série de conhecimentos e de situações. Essa multiplicidade de conceitos é uma característica da cultura, por ser um processo dinâmico. Essa dinamicidade gera uma infinidade de ocasiões que caracteriza a cultura. Então, vamos lá. A palavra cultura é muito ampla e envolve uma série de conhecimentos e de situações. O que há em comum nesses conceitos todos é que eles contêm uma ideia de desenvolvimento, de formação e de realização. Então, o que a palavrinha cultura nos remete? Nos remete à ideia de desenvolvimento, de formação e de realização. A cultura não tem período para acontecer. Não é privilégio dos povos desenvolvidos ou de civilizações e sociedades. Tanto os povos pré-históricos quanto os povos atuais possuem cultura. Então, gente, vamos grifar isso aqui que é importante. A cultura não é privilégio de povos desenvolvidos ou de civilizações e sociedades. A cultura é de todos, desde o homem primitivo que possuía a sua própria cultura. Como é possível perceber, nós nascemos e somos envolvidos dentro de uma sociedade, sendo nutridos com valores, suas verdades e atitudes. Vamos os assimilando e nos adaptando a eles de tal maneira que parece ser nossa natureza o fato de pensar e agir dessa ou daquela forma. A cultura, então, passa a ser uma segunda natureza para nós. Quando vieram para o Brasil, os alemães trouxeram seus costumes, que eram características da sua origem. As casas eram construídas em telhados altos, pois na Alemanha há neve, e dessa forma poderiam se proteger melhor. Aos poucos, perceberam que esse tipo de casa não era conveniente no Brasil, devido ao clima ser bem diferente do clima europeu. Hoje, temos poucas casas no estilo alemão ou europeu. Em algumas cidades que possuem construções deixadas por colonizadores, há um incentivo para que os moradores conservem as casas no estilo dos colonizadores ou que construam casas no mesmo estilo, oferecendo a esses moradores o abatimento de impostos, entre outros benefícios. Então, uma forma que eles acharam de preservar a cultura é incentivando as pessoas que têm casas antigas a não desmanchar, a manter aquela casa, porque ela mostra a cultura do antepassado. Né? E um dos incentivos é esse, não cobrar impostos dessas pessoas, tá? Então, volta lá no inicinho do parágrafo e grifa, tá? A cultura passa a ser uma segunda natureza para nós. Qual que é a nossa primeira natureza? É o pensar, né? É o raciocínio. A nossa segunda natureza é a cultura. Embora a cultura seja duradoura, ela se adapta e se modifica para enfrentar os desafios da existência. A cultura é o vestígio de tudo aquilo que adquirimos ao longo de nossa história. Um pesquisador pode descobrir pelo modo de agir, de falar, de construir,
pela origem e por meio das influências que obteve ao longo de sua história. Portanto, a cultura é a soma dos fazeres humanos, como o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as aptidões. Então, vamos lá. A cultura, embora seja duradoura, ela se adapta e se modifica para enfrentar os desafios da existência. A cultura é o vestígio de tudo aquilo que adquirimos ao longo de nossa história. E no finalzinho, portanto, a cultura é a soma dos fazeres humanos, como o seu conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito e os costumes e aptidões. Muito bem. Agora, eu vou ler para vocês só o que foi grifado, tá? Para vocês verem como que nós resumimos bastante isso, tá? A segunda cultura. Não existe uma divisão entre linguagem, pensamento, conhecimento e cultura. Há uma só relação em um todo. A palavra cultura vem do latim colere, que significa cuidar, tomar conta. Inicialmente, ela foi usada pelos povos primitivos para as atividades agrícolas e mais tarde foi incorporada nos vocabulários religiosos. Depois passou a ser utilizada na política, nos conhecimentos, nas ciências, nas artes, por isso que hoje essa palavra abre um leque de interpretações. A palavra cultura é muito ampla e envolve uma série de conhecimentos e de situações. Nesses conceitos todos é que eles contêm uma ideia de desenvolvimento, de formação e de realização. A cultura não tem período para acontecer, ela não é privilégio dos povos desenvolvidos ou de civilizações e sociedades. A cultura passa a ser a nossa segunda natureza. Embora a cultura seja duradoura, ela se adapta e se modifica para enfrentar os desafios da existência. A cultura é o vestígio de tudo aquilo que adquirimos ao longo de nossa história. Portanto, a cultura é a soma dos fazeres humanos, como o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as aptidões. Então, isso tudo que nós acabamos de ler aqui é cultura, tá bom?